Boa noite, está no ar a primeira edição do Milênio Notícias desta quarta-feira, 19 de novembro. Acompanhe agora as manchetes de hoje. União da Vitória já entrou no clima de Natal. Conheça a nova reitoria da Uniuv e suas propostas. Cidades irmãs voltaram a ter água nesta manhã. Essas e outras informações agora no Milênio Notícias. Olá, boa noite. Veja agora as notícias pelo Brasil. A Faculdade de Medicina da USP suspendeu todas as festas do campus depois das denúncias de estupro de alunas. A comissão que investiga os casos vai depor no Ministério Público para explicar quais providências foram tomadas. Representantes da Faculdade de Medicina vão ser ouvidos amanhã sobre os casos de violência sexual relatados por 2 alunas. Os promotores investigam outras 6 denúncias de abusos em festas na universidade. A comissão da USP terá que explicar se tomou medidas para evitar que os episódios voltem a acontecer. A tampa de uma adutora se soltou e a água derrubou o muro de um condomínio na zona sul de São Paulo. A correnteza levou terra, pedra e muita lama para dentro dos apartamentos. Os moradores passaram a madrugada e a manhã limpando tudo. A Sabesp disse que está investigando o que aconteceu e que vai indenizar os moradores. A Justiça Federal começou a julgar o empresário Eike Batista por manipulação de mercado e uso indevido de informação privilegiada numa negociação da petroleira OGX. Ele teria lucrado 236 milhões de reais com essa negociação, que induziu o investidor a erro. Outras 2 audiências estão marcadas para dezembro. Só então o juiz deve dar a sentença. A Comissão Nacional da Verdade vai pedir a punição de 100 militares que atuaram na ditadura militar. O coordenador da comissão, Pedro Dalari, disse que cabe ao Ministério Público, ao Poder Judiciário e ao Legislativo reinterpretar a lei da anistia de 1979, que isentou de punição os militares e os que lutaram contra a ditadura. O relatório final será entregue no dia 10 de dezembro à presidente Dilma Rousseff. O número de pedidos de refúgio de estrangeiros no Brasil aumentou quase 1.500% nos últimos 4 anos. Passou de 566 em 2010 para 8.302 pedidos em 2014. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Justiça e pela ONU. A Síria é o país com maior quantidade de refugiados no Brasil, seguida da Colômbia e de Angola. Agora confira o que está acontecendo pelo mundo. Cresce o medo por um conflito religioso no Oriente Médio, depois da morte de 4 rabinos durante um ataque palestino a uma sinagoga em Jerusalém. O governo de Israel prometeu responder com punho de ferro. Um cinegrafista amador registrou um momento em que os policiais israelenses chegaram à sinagoga que era atacada pelos 2 palestinos. Eles atiraram e mataram os 2 palestinos dentro da sinagoga. As autoridades informaram que os 2 eram primos e moravam em Jerusalém Oriental. Eles estavam com machados, facas e revólveres. O ataque durou 7 minutos e resultou na morte de 4 rabinos de origem americana e britânica. 8 pessoas ficaram feridas. O crime revoltou os israelenses, que lotaram as ruas para acompanhar o funeral. O governo de Israel ordenou a prisão dos parentes dos palestinos e a destruição da casa deles. Na faixa de Gaza, homens do grupo radical Hamas exibiram machados, armas e distribuíram doces. Esta mulher disse que o ataque era uma vingança contra a morte de um motorista palestino encontrado enforcado dentro de um ônibus e também pela tentativa de roubo da mesquita Al-Aqsa dos muçulmanos. Foi a disputa pelo controle da esplanada da mesquita, sagrada para as 2 religiões, que provocou a nova onda de violência na região. Em um mês, 1 dúzia de palestinos e 5 israelenses morreram em ataques. Analistas temem que a nova escalada leve o país à 3ª intifada. Para o brasileiro André Lagiche, especialista em terrorismo que mora em Tel Aviv, a revolta palestina não deve acontecer a curto prazo. A temperatura vai aumentar amanhã. A máxima, conforme o clima-tempo, será de 31 graus pela manhã. A chuva pode cair à tarde e noite, mas com pouco de intensidade. Para quinta-feira, de acordo com o clima-tempo, a temperatura máxima prevista será de 31 e a mínima poderá atingir os 14 graus.
Para sexta-feira, a temperatura máxima prevista será de 26 e a mínima poderá atingir os 17 graus. Para sábado, a temperatura máxima prevista será de 26 e a mínima poderá atingir os 16 graus. E depois do intervalo, União da Vitória já entrou no clima de Natal. O Natal é considerado um período de grandes expectativas, comemorações e confraternizações. E para entrar nesse clima, a administração de União da Vitória iniciou a instalação da decoração natalina na cidade. A iniciativa promove o turismo e a arte no município, presenteando os moradores com atrativos nos pontos mais movimentados da cidade. Serão instalados 245 postes de pétalas, 130 braços de luminárias e 4 portais. Os postes de pétalas e braços de luminárias vão ficar nas ruas da área central e também na Avenida Paula Freitas, no distrito de São Cristóvão. Já os 4 portais vão ser colocados na Avenida Manuel Ribas. Toda essa iluminação vai ficar instalada no dezembro até 6 de janeiro. E dando continuidade nas decorações de Natal, o famoso trenzinho vem de novo, mas ainda sem data e horário. Junto com ele, a casa do Papai Noel será montada, mas dessa vez na Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, localizada em frente ao Clube Apolo. E a nova reitoria da Uniuv foi decidida na semana passada. Alisson Frantes e Lúcio dos Passos assumiram os cargos de reitor e vice da instituição. Conheça agora quais são as propostas e objetivos dos eleitos na reportagem de Antônio Budal. Sem dúvida nenhuma, uma grande conquista, porque entendemos isso como uma vitória para a Uniuv, né? Então, vence a democracia, né? Mas nós temos aí um voto de confiança que nos foi dado pela comunidade acadêmica e que, sem dúvida nenhuma, será muito honrado. Então, o trabalho já iniciou no dia seguinte, a divulgação do resultado, e nós somos acostumados a isso, a trabalhar, a fazer as coisas acontecerem, e sem dúvida nenhuma um ano muito especial para a Uniuv, combinando com 40 anos de existência e também com esse processo agora que se inicia de uma nova gestão e sem dúvida nenhuma um momento histórico para a instituição. A responsabilidade é grande, até porque a Uniuv é uma instituição pública, ela tem 40 anos de história, ela construiu tudo isso com muito suor, com muita luta. Até hoje mesmo de manhã conversava com a Neuza, funcionária técnico-administrativa aqui da instituição, que tem um longo tempo de casa, e ela me lembrava, contando algumas histórias, da época em que se economizava até clipe de papel para que as coisas chegassem onde estão hoje. Então é um sentimento muito de gratidão também. Sabemos da responsabilidade, esse voto de confiança dado pela comunidade acadêmica, mas carregamos junto um sentimento de gratidão por todos que construíram esses 40 anos. Sejam os professores, os funcionários, os acadêmicos que participaram desse processo, toda a comunidade que passou por aqui, que teve a formação sua ou de seus filhos aqui dentro da nossa instituição. Então essa responsabilidade eu e o Lúcio não vamos nos eximir em momento algum. Queremos sim levar uma Uniuv para melhor. A chapa Uniuv para melhor venceu a chapa Sinergia dos professores Maria Genoveva Bordignon e Paulo Perotti com 48,34% dos votos. No corpo docente, eles levaram 52 votos, do discente 402 e 10 votos dos técnicos administrativos da instituição. Para conferir as propostas que a dupla tem para o futuro da Uniuv, acesse facebook.com/chapa3 Uniuv para melhor. No próximo bloco, o sistema de abastecimento de água nas cidades irmãs só voltou a funcionar nesta manhã. Ontem, por volta das 11h30 da manhã, um caminhão passou embaixo da ponte de ferro em União da Vitória e acabou esbarrando em uma das redes adutoras da Sanepar, que abastecem as cidades irmãs. A rede ficou interrompida durante todo o dia e a noite e só voltou a funcionar hoje pela manhã. Conforme o chefe do escritório regional da Sanepar, Bolívar Júnior, 50 mil pessoas podem ter sofrido com a falta de água e mais de 100 mil litros podem ter sido perdidos com o vazamento. Nós tivemos um acidente, um caminhão bateu nessa adutora que é grampeada por baixo da ponte e rachou um pedaço da adutora, provocando um vazamento. Nós estamos procedendo ao conserto, trabalhando, tentamos fazer uma solda. Como o material é ferro fundido, muito antigo, ele não aceitou a solda, então nós vamos precisar
cortar uma seção dessa tubulação e substituir ela para poder restabelecer o abastecimento de água. Então, toda a região central e a região sul da cidade de União da Vitória e Porto União, né? A região dos conjuntos de União da Vitória e o Distrito São Cristóvão vão ficar abastecidos, porque a adutora vem até a cabeceira da ponte e atravessa a ponte. Então, para lá, a gente manteve com água e para o centro, sem. Para o conserto foram necessárias 2 peças de solda. O escritório regional tinha apenas uma, então a outra teve de vir transportada de outra cidade. Nós trouxemos uma peça de Ponta Grossa, porque nós precisamos de 2, tínhamos uma no estoque, e como não é uma peça que a gente usa comumente, né, raramente, nós tínhamos uma para esse concerto especificamente, porque são necessárias 2. Então trouxemos uma de Ponta Grossa, já está aqui, agora nós vamos proceder à secção do tubo, né, cortar aquele pedaço que quebrou e colocar um pedaço novo, e temos aí umas 12 pessoas envolvidas nesse concerto, vão trabalhar até finalizar o concerto. Nós estimamos aí que perdemos em torno de 100 mil litros de água com esse vazamento, mas a gente optou por, mesmo perdendo água, manter o abastecimento até que conseguíssemos organizar tudo para fazer o concerto. Daí, a partir desse momento que nós fechamos a manobra. A falta de água só começou a ser percebida no final da tarde de ontem. Quem tem caixa d'água não sofreu com o desabastecimento, mas quem não tem a caixa pôde voltar a utilizar a água só hoje pela manhã, quando o abastecimento foi normalizado. E alunos do Colégio Balduino Cardoso, em Porto União, tiveram preposições aprovadas na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Confira. Porto União foi representada por 5 alunas da 18ª edição do Parlamento Jovem Catarinense, organizado pela Escola da Assembleia Legislativa, em Florianópolis. As alunas deputadas apresentaram preposições na ALESC e todas foram aprovadas na casa. Agora os deputados Antônio Aguiar e Silvio Drefek vão dar prosseguimento aos projetos apresentados na sessão ordinária. Um deles é a criação de uma data em homenagem ao Rio Iguaçu. Confira os projetos. Dia 22 de março, Dia Estadual do Rio Iguaçu, priorizando a questão da preservação dos recursos hídricos, que é defendido pela aluna Tabita dos Santos. Implantação de um profissional de psicologia nas escolas estaduais para auxiliar no trabalho pedagógico, que é realizado dentro das escolas, apresentado pela aluna Franciele Peixoto. Políticas públicas de preservação do Memorial do Contestado, por Karine Luiza da Rosa. Moção para o governo do Paraná e indicação para Santa Catarina, um estudo sobre a bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, em situações de cheias, defendido por Karine Reisdorf. Moção sobre a reativação das ferrovias no Planalto Norte, para investir região e reduzir o movimento nas rodovias catarinenses, por Ana Maria Nogueira. E como já havíamos informado no jornal de ontem, o Cineluz está interditado até a próxima quarta-feira. O motivo foi a chuva de granizo que caiu em União da Vitória no início deste mês e, devido a isso, danificou a estrutura do telhado do Cineluz, que corre o risco de desabar. Confira agora a explicação de Daniel Correia, da Fundação da Cultura do município. Devido à chuva das últimas semanas, principalmente daquela última quarta-feira, nós fomos obrigados, então, a fazer a interdição do Cine Teatro Luz, porque a tesoura que sustenta o pilar, ela cedeu e ficou algumas rasuras e partiu a parede externa, então, do Cine Teatro Luz. Nós tivemos que fazer isso, fizemos um levantamento juntamente com um estudo e análise aí do planejamento, da questão da defesa civil, e em comum acordo nós resolvemos então fazer já essa manutenção e a gente interditar ele por uns 15 dias, porque além desses 15 dias tem mais aí uns dias que a gente coloca para a gente fazer a questão da entrega do Cine Teatro Luz. Além dessa questão da tesoura, da manutenção da tesoura, nós precisamos ainda remover o telhado dele. Ele estava passando por filtrações, né, grandes, havia goteiras. Nós já fizemos uma manutenção que é acerca do ar-condicionado, né, são 6 ar-condicionados que foram colocados. Então nós estamos antecipando essa questão da manutenção do Cineluz, estamos aí interrompendo também a nossa agenda. Nós temos uma agenda aí que vai de janeiro a dezembro e ela é de
de domingo a domingo. Então nós vamos ter que aí também colocar algumas apresentações, algumas agendas que nós já teríamos que estar fazendo. Nós estamos removendo essas ações, essas agendas para o Cine Ópera, também com a parceria aí da Prefeitura de Porto União, que também está nos auxiliando. E agora nós vamos já está iniciando a questão dessa manutenção. Nós vamos colocar então até o prazo da quinzena de dezembro, para que a gente termine essas manutenções e entregue aí para a comunidade seguro, né? Um local seguro para que todos possam estar usufruindo, principalmente agora no final do ano. Fique agora com o quadro Dicas do Momento. No Dicas do Momento de hoje, o Dr. Ari Carneiro Júnior, especialista em ginecologia, passa algumas orientações às futuras mamães. Para aquela que eventualmente venha a pensar num período gestacional ou em uma próxima gravidez, é de fundamental importância que se utilize o ácido fólico preventivamente, ou seja, 90 dias pelo menos antes dela engravidar, já começar a utilizar o ácido fólico até a 12ª semana da gestação. Fazer os seus exames de pré-natais, tão logo seja identificado que esteja grávida, fazer o acompanhamento de pré-natal, fazendo consultas mensais com o seu obstetra. Então, isso previne e faz com que a mulher cada vez mais possa ter qualidade de vida, ter um filho em boas condições e tenha o aporte aos hospitais já referenciados em nossa região para ter o seu parto. São informações úteis a todas as mulheres que sempre devem procurar os sistemas públicos ou privados de saúde. Obrigado a todos e até o próximo Dicas do Momento. O Milênio Notícias termina por aqui, obrigada pela companhia e nós voltamos amanhã a partir do meio-dia. Mas se você quiser acompanhar outras matérias que já passaram pelo Milênio Notícias, entre no nosso site tvn.tv.br. Agora toda a nossa produção está online. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau!